Olá, alunos, vamos para a nossa aula de história. Peguem o livro. Nós vamos começar com a tarefa na página 74. Vamos lá. Família e escola. Realize uma pesquisa com membros de sua família e faça as seguintes perguntas. Você já escreveu cartas para alguma pessoa? Você utiliza cartas para comunicar algo importante a outra pessoa? Se sua resposta para a pergunta anterior tiver sido não, quais são os recursos que você usa? Tá? Vocês vão fazer essa pesquisa e vocês vão entender que um meio de comunicação tem mudado ao longo dos anos. A maneira da gente se comunicar já mudou muito, tá? Mas vamos aguardar essa pesquisa para a gente voltar a conversar sobre esse assunto. Agora vamos aqui. Também, então nós falamos de cartas, né? Se comunicar através de cartas. Agora, outro veículo de comunicação é o diário. Então, nós temos aqui, ó. Também há diários que são cadernos nos quais uma pessoa registra os acontecimentos mais importantes do seu dia a dia. Antes, as crianças até usavam mais diário. Tudo que acontecia, a gente ia escrevendo, ia colocando nos nossos diários, no nosso dia a dia. Hoje eu percebo que houve um pouco menos de vontade de escrever diários. Algumas crianças ainda têm, mas outras nem se interessam tanto para ficar por essa escrita. Porque a maneira também de se comunicar hoje é mais rápida. Escrever se tornou um pouco mais rápido, né? E aí mudou-se os costumes. Nós vamos ver aqui um dos diários mais conhecidos do mundo, que foi escrito há muito tempo por uma menina chamada Anne Frank. Esse diário é conhecidíssimo pela história. Então, eu vou colocar aqui para vocês, que eu coloquei aqui, ó, para a gente saber um pouquinho mais sobre o diário de Anne Frank. Aqui é o diário dela, essa é a menina. Então, vamos saber um pouquinho mais. Entre 12 de junho de 1942 e 1º de agosto de 1944, Anne Frank escreveu um diário que entrou para a história. Essa menina, nascida na Alemanha, ela teve que fugir com a família em Amsterdã durante a Segunda Guerra Mundial. A perseguição ao povo judeu estava cada vez mais doentia, quer dizer, cada vez mais intenso. Então, Anne e sua família passaram a se esconder em um local que ficou conhecido como Anexo Secreto. E lá nesse anexo secreto, ela escreveu o seu diário, suas histórias, o que estava acontecendo com ela, com a família dela, durante esse período, tá? A garota sempre demonstrou possuir uma personalidade forte, ela queria ser jornalista, adorava histórias, árvores genealógicas e literatura. Só um pouquinho mais sobre Anne Frank e seu diário, tá? Vamos agora continuar aqui no nosso livro digital. Vamos lá, aqui na página 75. Vamos lá. Os jornais, um outro tipo de fonte histórica, nós estamos continuando falando de fontes históricas. Nós voltamos lá na carta, viemos aqui na carta, no diário, agora nós vamos falar do jornal. Já os jornais, um outro tipo de fonte histórica, traz informações da época que foram escritas. Isso ocorre porque eles são fontes de divulgação de notícias e acontecimentos importantes. Esse aqui, gente, é a página do primeiro jornal publicado no Brasil. Hoje, o jornal impresso, a gente também não está tão em uso. A gente tem mais conhecimento, né, pela versão impressa online.
que hoje é mais fácil acesso do que esse jornal impresso, que chegava todo dia na casa da gente de manhã, para a gente abrir e poder ler as notícias. Hoje tem outras fontes para que essa notícia chegue até nós. Bom, então vocês irão olhar essa imagem e vão responder 3 perguntinhas para mim sobre esse jornal. Quem está assistindo a aula gravada deve parar, responder e depois voltar aqui, tá bom? Então vamos lá. Observe a imagem do jornal e responda. Qual é o nome do jornal? Tá bem grande aqui, ó. Gazeta do Rio de Janeiro. Voltando aqui, em qual cidade ele foi publicado? Aqui mesmo diz, Rio de Janeiro. Quando ele foi publicado, a data. Então, todo jornal, a gente tem que trazer a data que foi publicado a notícia, para a gente saber se essa notícia é atual ou antiga, que dia que aconteceu. Senão, a gente fica perdido também, não sabe quando aconteceu. E agora, nós vamos continuar falando aqui. Fonte oral, quando a gente recebe essa informação pela fonte oral, e fonte visual ou audiovisual. Temos diferença também. As fontes do tipo oral são aquelas que as informações são transmitidas por meio da oralidade, isto é, da fala, né? Você vai falar, ou seja, pela fala. Alguns exemplos desse tipo de fontes são o canto de uma música, a recitação de uma parlenda. Aqui nós temos exemplo aqui do grupo apresentando canções folclóricas. Nós temos em Olímpia, né, que tem aquela festa que fala muito, né, que vários povos vão lá, se reúnem e mostram as suas culturas, né, que é bem legal também. Fonte visual ou audiovisual. As fontes do tipo visual ou audiovisual são as informações obtidas por meio da observação de imagem. Visual. Você está olhando, igual aqui. Se não tem um som, eu só estou vendo aqui esses costumes através da imagem. Então, as fotografias, as ilustrações, os desenhos e as pinturas são tipos de fonte visual. Já os filmes e os vídeos são exemplos de fonte audiovisual. Nós temos aqui a ilustração mostrando isso que eu acabei de dizer, ó, fotografia antiga da cidade de Salvador, Bahia, gravação de um vídeo com entrevista. Aqui é visual e aqui audiovisual. Aí nós continuamos, fontes materiais e imateriais. As fontes chamadas de cultura material são registros que se apresentam em forma de objetos ou construções. Então, nós temos a cerâmica de Marajoara, feita pelos povos muito antigos do Brasil. Então, através dessa cerâmica que encontra, a gente sabe um pouquinho sobre a cultura, os costumes desses povos. Então, é material. Eu estou o quê? Vendo, tá? Agora, nós temos aqui. Já as fontes chamadas de cultura imaterial são aquelas que estão presentes na memória das pessoas e são passadas de geração para geração, como jogos, danças e outras formas de expressões. Então, nós temos aqui a capoeira, que é conhecidíssima aqui no nosso Brasil. Roda de capoeira, jogo afro-brasileiro. Quando uma fonte histórica é muito importante para uma comunidade ou país, ela deve ser preservada. Para que isso seja feito, as fontes são guardadas em locais chamados de museu ou arquivos. Muitos historiadores realizam as suas pesquisas nesses lugares. Então, o museu é uma fonte de pesquisa, de conhecimento que todos nós podemos ir lá para obter essas informações. Vou compartilhar aqui com vocês. Aqui, só um minutinho. Um vídeo. Aqui nós vamos sobre o museu que nós temos aqui. Deixa eu passar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui um pouquinho.
sobre o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que completa 200 anos. Agora ele já faz mais de 200 anos, tá bom? Da América Latina. Vamos lá, vamos voltar Museu aqui. de História Natural e Antropológica da América Latina completa hoje 200 anos. O local, que já foi residência da família imperial, sofre há anos com a falta de recursos. E hoje ganhou um apoio do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. No dia do aniversário de 200 anos, um presente que pode ajudar a reerguer a instituição científica mais antiga do país. O Museu Nacional, no Rio de Janeiro, ganhou um apoio de cerca de 22 milhões de reais do BNDES, que devem ser repassados em até 3 anos. Olha o museu. Trabalhar sobretudo nas salas históricas, são aquelas salas que contam a história do nosso país. E depois disso vamos investir mais pesado na reabertura de algumas exposições. Dentro das comemorações pelos 200 anos do Museu Nacional, está a abertura de uma exposição sobre os corais brasileiros, que são animais marinhos. Alguns exemplares foram coletados pelo naturalista canadense Charles Hart, que fez uma expedição pelo país no século XIX. O Museu Nacional está presente desde os primórdios do desenvolvimento dos conhecimentos dos corais e dos recifes brasileiros. O Museu Nacional foi criado por Dom João VI em 1818. No início, tinha sede no centro do Rio. Depois da proclamação da República, foi transferido para a antiga residência da família imperial, na zona norte da cidade. O local guarda um acervo de mais de 20 milhões de peças. Em 2015, a instituição chegou a fechar por 11 dias por problemas financeiros. Naquele ano, um vídeo produzido em parceria com o museu mostrava problemas na conservação do imóvel. A falta de investimento não tira a importância histórica do local, que atrai visitantes como este jardineiro. A gente que gosta de jardim tem um jardim espetacular, né? Que foi feito por Brasil, e também é um dos maiores paisagistas do mundo. Em questão histórica é sensacional e o acervo aqui é gigantesco. O maior museu. Isso. Aí eu coloquei para vocês aqui um pouquinho dessa reportagem para vocês conhecerem, né, sobre o museu. Vamos voltar aqui na parte do nosso livro, que é aqui, que você sabia, que eu coloquei a reportagem. Um dos principais arquivos do Brasil é o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, que foi criado em 1838. Nele há centenas de fotografias, desenhos, cartões postais, mapas, filmes, livros, músicas, vídeos e obras diversas. Eu passei um pouquinho da reportagem para vocês, para que vocês possam ter uma noção de quanto é importante esse museu para contar a nossa história. A nossa aula termina aqui e até a próxima.